E aí galera, beleza? Voltando aqui com o vídeo do Super Nintendo. Lembrando que o Super Nintendo, pessoal, é um hardware bem simples, tá? É um aparelhinho que não tem muita frescura, é bem tranquilo consertar o Super Nintendo. Primeira coisa que nós temos que entender é como funciona o circuito de entrada de energia do Super Nintendo. Esse aparelho ele não tá ligando, tá? Você liga aqui, ó, ele não acende o LED aqui, ó, não liga a luzinha, ó, tá? Por quê? Porque a tensão não tá chegando aqui, beleza? O que nós vamos aprender hoje? Primeira coisa, entender como funciona esse circuito, certo? Primário, de tensão, né? E entender as possíveis causas que fazem queimar esse circuito, né? E qual que é a função do multímetro, lembrando que não precisa ser um Fluke, tá? Beleza? Você pode estar com aquele multímetro mais baratinho, aqueles amarelinhos, tranquilo, tranquilo. Qualquer multímetro para você trabalhar serve, beleza? O que nós vamos ter que entender? Primeira coisa, como funciona o circuito de entrada do Super Nintendo. Olha só que coisa linda a minha fonte, pessoal. Como que é o ditado? É casa de ferreiro, espeto de pau. Olha a fonte do Maurão, só o pó. Mas isso aí não quer dizer nada. Vamos lá. O importante é vocês pegarem o conteúdo aqui. Na linha de entrada de força do Super Nintendo, nós temos três componentes que são fundamentais. Esse TDK, que eu já vou explicar o que é. Esse fusível, ou fusistor aqui, tá? Isso aqui é um fusistor, beleza? De 1.5 amperes. E esse cara aqui, que é o 7805, que é um chip transistor regulador de tensão. Trabalha com base, coletor e emissor, tá? Eu vou explicar a função de cada um aqui, como eles funcionam. Primeira coisa, vem a tensão da fonte aqui, ó. Chegou a tensão da fonte, ela entra. Primeira coisa que está o plug da fonte, ele vai vir nesse cara aqui, que é o TDK. O que é o TDK? O TDK, pessoal, nada mais é do que uma bobina de ruído ou um filtro de ruído, tá? De sincronismo. Eu vou explicar o que é isso. Muitas pessoas não sabem qual que é a função desse cara. Isso daqui é para justamente o Super Nintendo não dar ruído na sua televisão. Vou explicar melhor. Imagine assim, ó, os televisores de tubo da década de 80, 90, 70, beleza? Preto e branco, colorido. Eles não tinham um circuito com regulador de ruído. Ou seja, vamos imaginar, você estava vendo um jogo de futebol na sua televisão na sala, ou você estava vendo uma novela, ou um filme, qualquer que seja o programa. Aí sua esposa, sua mãe ou qualquer pessoa na sua casa, ela ia e ligava um liquidificador ou uma batedeira na cozinha. Automaticamente a sua televisão pegava o sinal. Ou seja, ela dava interferência, ela ficava ou ficava chiando, ou ficava fora de sintonia. Por quê? Porque esses aparelhos eles não tinham um circuito próprio de limpeza de ruído, né? O que o Super Nintendo traz? Esse CI, esse TDK aqui, ó, ele nada mais é do que uma bobina de sincronismo para limpar esse sinal, para não dar ruído. Porque se não tivesse esse componente na linha de entrada da fonte, quando você ligasse o Super Nintendo, automaticamente a sua televisão ia ficar com ruído, parecer um capacitor ruim. Não tem nada a ver com capacitor. Então ele é um componente fundamental. E toda a energia, a primeira energia limpa que a gente chama, certo? Primária, vem nele. Para depois dele vir no fusistor, para depois vir no 7805. Vocês estão conseguindo entender? Vamos lá. Eu não quero enrolar muito no vídeo, mas eu quero explicar direitinho para vocês. Primeira coisa que nós vamos ter que aprender. O Super Nintendo não liga, que é o caso desse cara aqui, ó. Certo? Fonte eu sei que tá boa, já medi a fonte. Nós vamos vir nesse TDK. Esse TDK, ele trabalha com 4 pontas aqui, ó. Certo? Os dois de cima, ou seja, esse primeiro aqui e esse lá, eles têm que dar 0 volts. Os de cá, eles têm que dar 12 volts, certo? Então aqui eu tenho que ter 12 volts e aqui eu tenho que ter 12 volts. No pezinho aqui, ó, no T aqui, tá vendo? Eu tenho que ter 12 volts. Se eu tiver 12 volts aqui, ele vai estar bom, certo? 0 lá, 0 lá. Se tiver tudo 0, ele tá morto, ele tá aberto. Então o Super Nintendo já vai ter que ser trocado esse componente, senão ele não vai ligar. Por quê? Eu preciso da energia dele, que é a energia limpa, para vir para o fusistor, do fusistor vir para o regulador. Seguindo aqui, depois a gente vai ter que vir aqui para o power e aí vai para a corrente secundária. Vamos aprender a primária aqui. O que eu vou fazer? Eu vou medir esse cara, primeira coisa, eu vou ligar aqui o Super Nintendo, certo?
Vou pegar meu multímetro, lembrando que não precisa ser um Fluke, aquele multímetro baratinho, aquele amarelinho, tá? Serve normal. Vou colocar na escala de corrente contínua, lembrando que temos continuidade e contínua. Contínua é essa daqui, tá? Sempre o Vzinho aqui, ó, o tracinho e os 3 pinguinhos, certo? E a continuidade é a escala de diodo aqui, ó, que é a escala do bip. Pi, beleza? Nós vamos utilizar essa escala. O que eu vou fazer? Sempre a ponta preta, isso aqui é regra, negativo. Vamos aterrar ela lá no Super Nintendo. Opa! Escapou, fique aí, minha filha. Epa, não quer ficar não, é? Pera aí. Fique aí, rapaz. Pronto. E a ponta vermelha é a ponta positiva. O que eu vou fazer aqui, ó? Para mim saber se a minha fonte está mandando atenção, eu vou vir aqui nesse primeiro pino onde está o T aqui, ó, do lado do T, ó. Eu vou encostar ele aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar o dedão da frente aqui. Ó, vou encostar lá, ó. Ó, encostei lá, eu vou no meu multímetro lá, ó. 12.1, certo? A minha fonte é de 12 volts, tá? Beleza? Ó, vou tirar aqui, ó. Na hora que eu tirar aqui, ela vai parar lá, ó. Tirei, certo? Vai zerar lá. Vou colocar de novo, ó. Ela vai dar 12.1. Vou pro outro lado dele, do mesmo lado aqui, ó. Vou nesse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem. Ó. Vou nesse cara aqui que é a parte de dentro, ó. 12.1. Estão conseguindo acompanhar aí? Ó. Certo? O de trás aqui eu vou ter 0. Vamos lá. Deixa eu só pegar ele aqui, peraí. Ó. Peguei lá, ó. 0. E esse daqui eu vou ter 0. Ou seja, esse componente está fazendo a função dele, ele está bom. Se eu tiver 0 em tudo, ele está ruim. Certo? Então eu tenho 12 de um lado, 12 do outro no mesmo lado, 0 de um lado, 0 no outro no mesmo lado. Ele está bom. Dele eu vou vir para onde? Eu vou vir para o fusível aqui, o fusistor aqui, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu tirar esse fio da frente aqui. Vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui, certo? E vou lá no multímetro, ó. 12.1, a mesma tensão que eu tenho lá no TDK. Ó. Vou tirar aqui, ó. Tirei, caiu a tensão lá, ó. Vou colocar aqui, puff. A tensão voltou lá, certo? Agora eu vou para a ponte. O que é a ponte? Eu vou vir para o outro lado dele. Lembra que ele é um fusível, um fusistor? Ele tem que passar energia daqui para a energia vir para cá, daqui para cá. Vou colocar aqui, ó. Ó. Coloquei aqui, eu tenho 0. Ou seja, a grande maioria dos defeitos do Super Nintendo é esse fusistor que queima. Por quê? Fonte pirata, fonte que não é adequada, certo? Fonte que o cara liga a pinagem invertida. O primeiro que vai pro saco é esse fusistor aqui, ó, certo? Então aqui esse Super Nintendo nunca vai ligar. Por quê? Porque eu preciso da tensão que venha pra cá, pra daqui ela vir entrar aqui os 12 volts aqui, ponto 1, 12.1, e sair aqui os 5 volts, certo? Já vou explicar desse cara aqui. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou pegar minha pinça e eu vou simplesmente, ó, com ele ligado, a chave ligada aqui, ó, não tem luzinha. Eu só vou fechar esse fusível aqui, ó. 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 Vou fechar lá, ó. Opa. Espera aqui para filmar e fazer. Espera só um pouquinho, galera. Para filmar e fazer com uma mão, tô tendo dificuldade. Ó. Ligou lá, ó, a luzinha. Espera aí que é eu que tô fechando ali. Ó. Tá fechado lá com a pinça, ó. Aqui já ligou o Super Nintendo, ó. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar lá, ele vai desligar a luzinha, ó. Ó, tirei. Desligou a luzinha. Certo? Vou pegar o cartucho do Mario. Sopradinha básica, provavelmente vai ser só isso daqui, tá? E vou fechar lá de novo. Deixa eu ver se eu consigo fechar melhor aqui. Ó, ligou. Sempre dá aquela levantadinha. Ó, fechei lá, ó. Ligou aqui. E não... Ó, deu imagem, tela preta, tá? Mas não deu, não veio a fita. Vamos desligar. Vamos dar uma mexidinha na fita aqui, de novo, para ver se tem mais defeito ou se é só isso daqui. Ó, ligou, tela preta. Vamos tirar essa fita.
dar uma sopradinha aqui. Poseira, mano. Não dá pra condenar ainda o videogame. Tem que ter essas manhas do gato aqui. Ó, fechei lá. E tá aí, ó. Super Nintendo funcionando, ó. Tá, somente o fusível ou o fusistor aberto, tá? Ó. Vou soltar lá, ó. Vou tirar. Ó, tirei. Morreu o Super Nintendo. Tá resolvido o problema? Claro que não. Aqui nós temos uma manha para fazer. Desculpe o vídeo grande, mas tem que explicar. Deixa eu soltar aqui um pouquinho, né? Isso daqui, galera, eu não posso pegar um pedaço de fio grosso e colocar daqui para cá. Por quê? Porque se vier a tensão e o fio for muito grosso, ela vai passar direto e vai me queimar o 7805 e vai me sair queimando tudo para frente aqui. Geralmente ele vai pro saco primeiro, tá? Se eu colocar um fiozinho muito fino, vai esquentar e ele, puff, vai partir, certo? Não vai adiantar, vai ficar toda hora queimando o meu fusível do Super Nintendo. Esse aparelho tem barato, ó. Teve barato, ó. Isso aqui é cocô de barato, ó. Então aqui, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que pegar aqui ou a peça original. Se não tiver uma peça original, um fusível de 1.5, fusistor de 1.5, pode se comprar, não precisa ser igualzinho. Se não achar original, nós vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse cara, ele é um fio de jumper, né? Esse daqui, ó, 0,1, ele é de 1 ampere. Esse aqui é 1.5 amperes, tá? O que eu não posso pegar é um de meio ampere, que seria 0,5 aqui. Eu tenho que pegar o 0,1 ou o de 1,5, 1,5 aqui também, certo? Que seria, no caso, esse fiozinho de jumper. E eu vou fazer um jumperzinho aqui, ó. Vou soldar uma ponta dele, certo? De um lado e no outro. Já vamos resolver esse Super Nintendo, certo? Depois que eu fizer esse jumper aqui, eu vou voltar para a gente aprender sobre o 7805. Vocês vão ver entrando os mesmos 12.1 aqui e saindo 5 aqui. Por que isso acontece? Isso aqui é um regulador de tensão nesse circuito. 78 é o modelo, 78 aqui, ó. 0,5 é a saída. Então ele sai 0,5 volts, ele sai 5 volts aqui. Se aqui fosse 0,6, ele sairia 6 volts. Se aqui fosse 0,7, ele sairia 7 volts. Se aqui fosse 0,9, ele sairia 9 volts, certo? 78 o modelo, é um chip, transistor, e a saída dele, 5 volts. Vou fazer o fusível, vou dar uma pausa no vídeo aqui, daqui a pouquinho eu volto para explicar para vocês melhor, tá bom? Valeu! Pessoal, continuando o vídeo, tá? Olha como é simples, Super Nintendo resolvido, tá? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês, ó. Cadê minha pinça? Aqui, ó, eu fiz um jumperzinho, certo? Como que a gente faz o jumper? Estanha o fiozinho com solda, tá? Estanha ele para ele ficar branco. Você tira, se quiser deixar o fusistor lá, não tem problema, tá? Quiser deixar a peça original, ó, tá aqui, ó, a peça que eu tirei, tá? Cadê? Aqui, ó. Tá? Pode deixar. Se não, o que vocês fazem? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Faz o jumperzinho lá, ó. Não sei se vai pegar. Tá vendo o fiozinho ali, ó? Só isso. Agora eu vou continuar explicando para vocês o 7805 aqui. Ó, aqui é o seguinte. Esse videogame, o defeito dele era só isso. Beleza? Continua com a ponta aterrada lá. Ponta preta. Tá? Ponta vermelha. Nós vamos medir o outro lado aqui, ó. Lembra que nós não tínhamos tensão? Agora, ó, nós temos lá, ó, 11.93. Por quê? Porque o fio não é o fio correto de 1.5 milímetro, certo? Milímetro, onde eu tirei milímetro? 1.5 amperes, tá? Beleza? Então o fiozinho muda um pouquinho, a tensão cai. Vamos medir aqui. Ó, 11.95. Na verdade, tô falando besteira. Deleta isso aí, deleta. Tô com a cabeça em outra coisa. Não é nem por causa do fio aqui. Não é nem por causa do fio. O que aconteceu aqui é o seguinte. Nós temos outro componente na linha, que é o 7805, que vai fazer a regulagem. Então agora é normal a tensão cair. Por quê? Porque a fonte que eu estou usando é uma fonte inteligente, certo? Não é uma fonte original de transformador, né? Então a tensão ela vai cair. Por quê? Porque fechou o circuito completo. Não é nem somente o fio, tá? Beleza?
Aqui, ó, no 7805, nessa ponta aqui, ó, nós vamos ter, deixa eu encostar com cuidado aqui para não fechar curto, ó, os mesmos 11.9, que é o que está vindo da fonte, certo? Aqui é neutro no meio, na saída dele aqui, ó, deixa eu encostar lá, ó, na saída nós vamos ter os 5 volts, ponto zero, 48 é fuga, tá? 5.0, 5 volts cravados saindo. Então ele está entrando 11.9, tá? Que é praticamente 12, certo? E saindo 5 volts. Beleza? Tranquilo. Fez o fechamento do power aqui, o videogame ligou. É tranquilo, pessoal. Tranquilo. Deixa eu desligar ele aqui um pouquinho. Vamos lá, explicar direitinho para não ficar nenhuma dúvida. O circuito estava me dando 12.9, eu acho que era isso, 12.1, 12.1. Quando eu fiz o jumper aqui, não é só a questão do fio, tá? Ele fechou o circuito, ou seja, ele fez fechamento. Então, 7805 passou a atuar. Com isso, é normal, com mais componentes, e todo o mecanismo do aparelho sendo alimentado, é normal que a minha tensão vai dar uma caída. Por isso que caiu a minha tensão para 11.9, certo? Não tem nada a ver com o fiozinho que eu falei aqui no começo, tá? Beleza? Esse fiozinho é só o fio correto para não esquentar demais ele partir, se for muito fino, ou se for muito grosso, passar a tensão e queimar esse cara aqui, que é o regulador de tensão, certo? Vamos supor, ele aguenta uma tensão. Se eu mandar aqui, por exemplo, 15 volts, ele vai esquentar mais do que o normal, então a tendência é ele diminuir a vida útil. Ah, Mauro, a fonte do Super Nintendo original ela é 10.5. Eu posso usar uma de 12? Pode. Igual essa aqui que eu estou usando, ela é de 12 volts. Só que o que vai acontecer? Esse cara ele vai trabalhar um pouquinho alterado. Então a vida útil dele não é que ele vai queimar instantaneamente, não. Mas se ele tiver que durar 5 anos, ele vai durar 4,5. Meio ano a menos aí, entendeu? Isso aí você jogando direto, tá? Direto. Ele vai ter um pequeno desgaste a mais, tá? Então vocês podem usar uma fonte de 12, aí não tem problema nenhum, certo? Lembrando que a amperagem conta, uma fonte de 12 pelo menos por 1 ampere aí, tá? Se você colocar uma de 5 amperes, a amperagem queima mais do que a própria voltagem, tá? No caso desse circuito, que é um circuito analógico, que nós chamamos, tá? Beleza? Então essa daqui foi, entre aspas, a aulinha de hoje, tá? Um videozinho rápido aí pra vocês, né? De 20 minutos aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Tamo junto. Deixe os comentários aí que eu vou postando mais coisas pra vocês aí. Tá bom? Bem simples aí o Super Nintendo. Se tivesse mais defeito, nós íamos procurar aqui no circuito. Mas esse aqui foi simples. Na linha aqui primária dele de tensão. Resolvido o aparelho. Valeu? Tamo junto. Forte abraço.